Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos. Fala aí, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. Hoje eu tô realmente mais tranquilo, porque semana passada aí eu informei aos ouvintes, né? Falei aqui que eu tava com corona, tinha sido coronado. Hoje, quinta-feira, a gente tá gravando aí na nossa tradicional quinta-feira pela manhã. Recebi a notícia que eu fiz um outro exame há 2 dias atrás, e agora o exame saiu negativo. Tô liberado. Já tinha sido liberado ontem, a gente vai explicar mais para frente aí sobre umas mudanças que houve também na política de corona, mas enfim, agora eu tô com a cabeça tranquila, sem vírus no meu corpo, ou pelo menos esse vírus, né? Vírus com certeza a gente sempre tem no corpo, mas enfim. Vamos que vamos, vida que segue, vamos lá. Episódio grande, vai ser denso esse episódio, continuamos aí com muita coisa acontecendo. Vamos lá então para o nosso primeiro bloco para falar justamente do coronavírus. É isso aí, João. Batemos ontem o recorde dos recordes. De acordo agora, eu estou abrindo aqui o site do Canal 12 de notícias. Ontem, 2.032 novos doentes foram aí identificados com corona. É muita gente. A gente, na onda anterior, o máximo que a gente chegou foi quase 800, se eu não me engano, chegou a 700 e pouco, 800 em um dia. E agora a gente chegou aí a 2032. Até ontem, né, a gente estava numa... Enfim, já continua numa confusão. A gente, hoje, na madrugada, foi nomeada uma pessoa que vai ser agora a responsável aí pela guerra contra o corona. E, enfim, a gente está realmente nesse momento aí. Um número muito alto de doentes, né, de pessoas sendo identificadas. Houve uma mudança na política do Ministério da Saúde. Ontem, eles... para liberar doentes assintomáticos, e é justamente aí que era o meu caso. As pessoas que doentes assintomáticos, eles ontem eles passaram a ser liberados depois de 10 dias do resultado positivo. Ou seja, eu tinha o meu teste que deu positivo foi há 2 semanas atrás, na verdade há 15 dias atrás. E então, de acordo com essa determinação nova, que é uma determinação inclusive da OMS, né, que eles chegaram à conclusão que doentes assintomáticos, depois de 10 dias, eles não transmitem mais o vírus. Então, eles não são mais um perigo à saúde pública e podem ser liberados. E ontem eu já tinha sido liberado por causa disso, porque eu era assintomático, e hoje eu eu recebi essa notícia aí, ainda bem que não tem mais corona em mim, foi descorongado. Mas é isso aí, João, o que a gente tem essa loucura aí do número de doentes subindo muito, o número de testes, a gente viu essa semana que caiu, né? Eu posso até dar uma checada agora, enquanto a gente vai comentando, pelo menos até na segunda, terça-feira, o número de testes tinha caído muito, o número de doentes aumentando, o que a gente vê que a proporção mudava, porque muita gente falava que o número de doentes aumenta de acordo com o número de testes. Só que a gente viu uma diminuição no número de testes e um aumento no número de doentes, o que é realmente um problema grave. Foi nomeado um novo como é que chama? Como é que eles estão chamando aqui? Vamos dizer que é um comandante aí, né? O Projector, né? O cara que vai levar à frente a luta contra o corona. Será que vai agora, cara? Olha, olha só. Bom, vamos comentar as coisas por partes, tá? Só quero fazer um comentário sobre o que você disse. O número de testes está caindo, e o número de contatos divulgados no início da semana também estava caindo, né? A gente chegou a ter 600 e pouco, se não me engano, de domingo para segunda, e 400 e pouco de segunda para terça. Ou segunda para terça e terça para quarta, não me lembro agora quais eram os dias exatamente, mas chegou a baixar para 400. E aí a gente começou a questionar por quê está baixando, né? E aí, enfim, você mesmo me mandou essa explicação, né? O número de testes estava caindo e com menos testes, menos contagiados. O negócio é que o número de testes... Então, assim, para ilustrar, tá? No dia 16 de julho, o número de testes foi de 31 mil, no dia 17 foi de 25 mil, no dia 18 foi 20 mil e no dia 19 foi 19 mil. 18 e 19 foram justamente os 2 dias que apresentaram menos contagiados. O número caiu de 31 mil para 19 mil, para 20, depois para 19 mil. Se você testa 30% a menos de pessoas, né, ou até mais que 30%, 35% a menos de pessoas, é natural que o número de contagiados ele seja mais baixo, né? O Trump tinha dito isso. Vamos testar menos,
que aí a gente vai ter menos contagiados. É uma ótima forma, né? Vamos fechar os olhos e a gente não vê os gols de 7-1. E aí a gente não perde o jogo. Só que, na verdade, a gente perde, né? Então, testar menos não evita os contágios e a gente só fica se enganando. Enfim, e isso é o que estava aparecendo. Só que o que aconteceu de anteontem para ontem, na verdade, nas últimas 2 noites, é que mesmo com a diminuição do número de testes, e agora você vai confirmar se realmente diminuíram, o número de contagiados, ele disparou. Não só aumentou, como disparou. A gente passou os 2.000 de anteontem para ontem, perdão, de ontem para hoje, e a gente está gravando na quinta-feira, dia 23 de julho, é importante dizer, ou seja, você que vai estar escutando esse podcast lá para o sábado, pode ser que a gente já tenha, infelizmente, ultrapassado essa marca de 2.032 casos em 24 horas. Enfim, e é triste constatar que do fim de janeiro até mais ou menos o fim de maio, Israel tinha 18 mil casos de corona no país. Do fim de maio, ou seja, em 4 meses, teve 18 mil casos. E do fim de maio ao fim de julho, que é onde está agora, a gente tem 56 mil casos, ou seja, 38 mil a mais. A gente triplicou o número de casos, mais que triplicou, né, do que estava antes. Obviamente que isso conta o período de fechamento do país, né, para o atual. A boa notícia é que pelo menos está morrendo menos gente, mas está aumentando o número de mortes, né? E agora, não tem muita razão para ser otimista, não. Porque o Ministério da Saúde divulgou essa semana, o diretor-geral do Ministério da Saúde divulgou essa semana, que a gente, entre 2 e 3 semanas, se não tiver uma mudança drástica de política pública, vai chegar à casa dos 1.000 doentes em estado grave. E o sistema de saúde israelense, ele só é capaz de absorver 750 doentes em estado grave, de dar atenção, de tratar 750 doentes em estado grave. Ou seja, 250 a mais, assim, um quarto a mais, né? Significa colapso do sistema de saúde, okay? O que pode significar que essas pessoas elas vão ser subatendidas ou não atendidas e aumenta muito as chances de elas morrerem. Okay? Então, se o número de mortos hoje em Israel está em 433, né? Ele poderia hoje, no caso, a gente saltar para esses 1.000, ele poderia ter um aumento de 250, okay? Que é um aumento de 60 e tantos %, né? Só pela falta de cuidado em relação ao fechamento, em relação a políticas públicas para controlar a expansão do vírus que está acontecendo agora, né? É um cenário muito preocupante. O governo conversa, mas eles não conseguem tomar decisões, né? Continua um impasse entre a comissão da Corona, da Knesset, e a posição do governo. O governo decide uma coisa, decidiu fechar os restaurantes e lojas durante o fim de semana, e a comissão da Corona vira e fala, não, tem que abrir, faz a votação, e nessa votação enfim, se decide que vai ficar tudo aberto, né? Que não faz sentido fechar no fim de semana, porque as pessoas vão se amontoar nos últimos dias antes de entrar no fim de semana no comércio, vai expandir a contaminação para mais gente, enfim, e as pessoas depois vão continuar contaminando os outros. Ou você faz um fechamento sério, ou você não faz nada. Enfim, e aí aparece representante do setor representante do setor aquele, das lojas, não sei o que lá, mostrando que só 1% das pessoas se contaminam aqui, só 0,5% ali, que na verdade pode fazer sentido de maneira isolada, mas quando você junta tudo, a gente tem um problema muito grande, que é um aumento muito grande da contaminação. E o governo, até essa madrugada, não conseguia indicar uma pessoa. Eles criaram um cargo, a gente falou sobre esse cargo na semana passada, que fontes disseram que podia ser dado para o Bennett, não foi dado, não sei se chegou a ser oferecido nos bastidores, mas não foi dado. Se negociou com um general do exército chamado Abulafia, né, das Forças Armadas. O Ministério da Defesa ele é um ministério com melhor organização, com maior orçamento do Estado, né, e ele tinha uma possibilidade maior, segundo a visão de alguns, de fazer um controle maior sobre a corona, de fazer inspeção, de fazer exames, de controlar o fechamento, de controlar as quarentenas. Esse general tinha topado, mas quando viu as condições de trabalho, ele recusou. Depois ficou uma negociação arrastada por 2 dias entre um acadêmico chamado Barbas, que enfim, que está sempre na televisão, que também não estava sendo cotado, ele estava negociando para assumir esse cargo que em hebraico se chama proyector, né, que é como se fosse um executor, né, o papel de um executor das políticas públicas para o controle da corona. O Barbas, ele até ontem de noite, ele botou, na verdade, ele impôs, na verdade, uma regra, na verdade, não uma regra, ele colocou essas imposições, ele disse, olha, ou que eu vou ter autonomia naquele ponto, ou que eu não assumo esse cargo. Enfim, ele colocou isso bastante bem claro, a gente não sabe quais são os pontos pelos quais ele queria autonomia
porque eles não foram divulgados, mas a gente sabe que isso foi o que aconteceu. E, no final das contas, ele tirou sua candidatura para assumir essa posição, ele que tinha lançado sua candidatura, e aí, de repente, no meio da madrugada, a gente acorda com a notícia, na verdade, né? Eu não estava acordado quando isso foi divulgado, que um outro acadêmico chamado Rony Gamuz, né, que também é professor universitário, ele vai ser o proiector da corona, vai ser o executor das políticas públicas para controle da corona. Né? Enfim, agora então a gente tem pelo menos uma pessoa que vai ser o responsável por tomar determinadas decisões. E ele foi escolhido pelo ministro da Saúde, Yuli Edelstein, e pelo Netanyahu também, né? Foi uma escolha em conjunto, uma negociação que eles fizeram em conjunto, gente, e eles juntos tomaram essa decisão. Ele era o diretor-geral do Hospital Ichilov, em Tel Aviv. Ele deu há pouco tempo uma entrevista dizendo que tem 4 passos para serem tomados para você controlar a corona sem necessidade de fechar todo o comércio. Enfim, ele fala a língua do que o governo quer, na verdade, fazer. No desespero, devido à crise política e econômica, o governo está querendo alguém que não opte por fechar tudo e que tenha uma solução rápida, e ele apareceu com essa solução. Enfim, vamos ver se o governo agora vai comprar o que ele vai propor e se vai colocar em prática. Né? Bom, ele tem respaldo, na verdade, da Knesset. Não que a Knesset tenha votado nele, não que a Knesset tenha participado dessa decisão, mas a Knesset votou ontem à noite, também de madrugada, durante o momento em que essas negociações com o Rony Gamuz estavam sendo feitas, a Knesset votou uma lei que permite que o governo tome decisões em questões emergenciais sobre a corona sem necessidade de consultar o parlamento, ou seja, a própria Knesset. Né? Foi uma votação apertada, mas que ganhou. E, enfim, a Knesset abre mão de fazer o controle das decisões, entendendo que é um momento de gravidade, de grave, né? Bastante problemático e que o governo tem que agir de maneira rápida. Obviamente, o governo tem maioria na Knesset e não é tão difícil assim você conseguir uma aprovação dessas. Vale ressaltar que essa não necessidade de aprovação da Knesset, ela é por um prazo curto. Né? Passando 2, 3 dias, a Knesset ela tem o direito de questionar, de levantar discussões na comissão da corona e de votar retroativamente para poder cancelar alguma atitude tomada. Na verdade, essa votação foi para apressar decisões que têm que ser tomadas muitas vezes do dia para a noite e que não daria tempo de passarem, de tramitarem pela Knesset e passar por toda a burocracia do parlamento. Ela seria o custo de contágio de outras pessoas e talvez de algumas vidas. Essa foi o critério do próprio parlamento para que ele possa abrir mão de uma das suas funções. Enfim, essas são as novidades sobre a corona essa semana, não muito boas. Né? Pelo menos a gente tem um proiector, né? Mas infelizmente a gente está com um risco de 1.000 doentes em estado grave. Gente que não queria, gente capacitada, que não quis, que não aceitou assumir o cargo de executor da política pública em relação ao corona. Enfim, e vamos esperar agora para ver se vai ter algum resultado, porque aparentemente os resultados não estão aparecendo com essa flexibilização do fechamento que foi a decisão do governo nos últimos meses. Eu queria chamar a atenção para uma coisa, para essa questão da crise política, né, que se formou aí em torno da comissão do corona, né, que mostra um pouco de como a gente está perdido aqui no combate ao vírus, né, em políticas, né, públicas para prevenir que o vírus se espalhe ainda mais, né. A gente hoje o governo ele apresentou políticas, né, para fechar os restaurantes e houve uma pressão muito grande dos donos de restaurantes e a comissão aprovou a reabertura dos restaurantes. E houve também outras críticas, né, porque o que acontece é que os restaurantes eles podem, em nenhum momento eles falaram o seguinte: restaurantes podem abrir, porém usar o espaço externo, né, e até 30 pessoas. Só que em nenhum momento eles levam em consideração o tamanho do restaurante, tanto interno quanto externo. Você ainda é permitido que as yeshivot, né, que são as escolas rabínicas, continuam abertas, o que é hoje não está permitido nenhuma atividade educacional esportiva para crianças a partir da 5ª série. Porém, as yeshivot continuam abertas, né? O mesmo acontece com sinagogas. Você ainda está permitido o encontro de sinagogas que as pessoas permaneçam em reuniões de até 10 pessoas, que curiosamente ou coincidentemente é o número do minyan, né? Da gente, que as rezas precisam de 10 pessoas, 10 homens no caso, para que ela seja validada,
então o governo permite que haja o encontro e a reunião de 10 pessoas em lugares fechados. 10 homens, segundo o costume ortodoxo, O né? costume ortodoxo, tem toda a razão, tem toda a razão. Eu pensei nisso, eu só não queria entrar nessa discussão, mas é importante, muito importante aí você colocar isso e deixar isso claro, tem toda a razão. Enfim, a gente a gente tem hoje um desgoverno nesse sentido, né? As políticas, elas não são pensadas, elas aparentemente não é tido nenhum pensamento lógico para que as políticas sejam tomadas. Inicialmente, o governo tinha fechado piscina pública, praia, as academias, atividades turísticas, pontos turísticos, né? Tudo isso no final de semana, né? Shopping, loja, tudo isso no final de semana. Porém, shopping, loja, boa parte, né, das atividades turísticas, parte dos museus, não todos os museus, mas parte dos museus já ficam fechados nos finais de semana, né? Ou seja, que mudança é essa? Entendeu? Restaurantes em várias cidades eles fecham no final de semana. Em outras cidades, muitos restaurantes ficam abertos. Vamos supor, em Tel Aviv, você tem que uma população secular é muito maior, né? Você tem restaurantes que a boa parte, ou até a maioria dos restaurantes, eles não são kasher, né? Eles não respeitam a kashrut, então eles abrem no final de semana. Porém, em Jerusalém, a grande maioria dos restaurantes e da cidade inteira está fechada, ou seja, não muda muito. Né? E uma das críticas que foi feita pelo Barbash, né, o cara que ia ser o responsável pelo corona e não assumiu no final, é que ele falava, a política do governo hoje é que as pessoas se contagiem durante a semana, fora de casa, e no final de semana elas contagiam o resto da família em casa, porque elas não têm para onde ir e ficariam em casa. Né? Ou seja, esse também foi um dos motivos uma das críticas dele ao modelo que o governo estava fazendo aí, estava adotando. No final, a comissão do corona, ela optou por abrir as praias, deixar que a população possa ir às praias no final de semana, a mesma coisa com piscina, e toda a proposta que o governo tinha feito no início da semana para um fechamento na sexta e no sábado, a comissão do corona praticamente jogou tudo por água abaixo. Deixou somente o fechamento de pontos turísticos e, enfim, lugares fechados aí. Complicado, né? Mostra aí que a gente está nessa situação. Espero que o novo Projector, né? É um nome interessante, eu nunca tinha ouvido Projector do Corona, ele consiga aí botar e trazer aí alguma mudança. Mas me preocupa muito essa lei que foi aprovada que permite ao governo tomar decisões por cima do parlamento. Isso é uma coisa que é muito preocupante, a gente já viu isso na lei, anteriormente, né? Depois ela foi aprovada pelo parlamento, mas a medida para que fosse utilizada a tecnologia do Shabak, né, que eles rastreiam as pessoas pelo GPS do celular, e aí avisam quem teve contato com você. Por exemplo, logo depois que eu fui, que meu resultado saiu positivo, eu recebi um SMS dizendo que o governo estaria usando, inclusive, medidas tecnológicas para ajudar a rastrear quem teve contato comigo. Ou seja, o governo pegou o meu número do telefone, rastreou o meu GPS e mandou mensagem. Teoricamente, né? Assim que funciona. Manda mensagem para todo mundo que teve contato comigo 2 semanas antes do meu resultado sair positivo. E essas pessoas receberam SMS e foram informadas que elas tiveram contato com um doente de corona, com a pessoa que testou positivo, e deveriam entrar em isolamento imediato. Isso aí foi aprovado pelo governo sem passar pelo parlamento, né, na primeira onda. Depois, o parlamento aprovou essa medida, é uma medida que até hoje ela vem levantando muitas críticas, porque ela, obviamente, ela interfere, ela entra diretamente, né, no direito, na privacidade de todo cidadão, né? Afinal de contas, o governo tem acesso aos lugares em que eu estive, né? E é uma coisa extremamente complicada se a gente for parar para pensar nisso, principalmente porque essa tecnologia tem se mostrado muito falha. Muito falha, ela não é
exata. Então, tem pessoas que estão recebendo mensagens e não tiveram contato com o doente, não tiveram no local onde elas recebem. Porque a mensagem é: você esteve no local tal, 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 no dia tal, entre a hora tal e tal. E lá teve um doente de corona. E o cara fala: não, mas eu não tive lá. Então, ele tem que entrar em contato com o Ministério da Saúde para dizer que não estava lá, não sei o quê. Então, há muitas críticas a respeito disso, porque essa tecnologia ela é feita para não rastrear um número tão grande de pessoas, né? E também é rastrear, tipo, uma pessoa com uma certa distância, não é para ter 2 metros de distância, entendeu? Não é uma coisa tão. A tecnologia ela não é tão perfeita para rastrear uma distância tão pequena, num tempo tão curto, enfim. É mais uma invasão de privacidade do que uma eficiência. Então está sofrendo também muitas críticas. E agora o governo ele recebe essa autorização para atuar sem o parlamento, defender políticas e apresentar políticas sem que o parlamento aprove ou não. É um tanto quanto complicado, né? Eu sei que é uma situação de emergência, mas enfim, se o governo tivesse atuado anteriormente como precisava, ele talvez não precisasse chegar a essas medidas. Então, o que a gente vê é uma crise, né, do sistema democrático, como ele deve funcionar, em função das falhas anteriores do governo. E isso aí a gente tem que ficar de olho aberto para não avançar, principalmente em função das coisas que a gente vai falar aí no próximo bloco. É isso, cara. Tem alguma coisa aí que você queira acrescentar? Não, podemos passar. Vamos passar então. Vamos então para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar aí de política e de tudo que está acontecendo aqui no país. Bom, gente, é isso. A gente comentou aí na semana passada sobre a crise política, né, que o país, e econômica, né, também, que o país está metido justamente em função disso tudo. É um pouco continuidade do primeiro bloco. E vamos dividir, então, por alguns tópicos, né, porque a gente tem vários tópicos aí para falar, são outras leis também que foram aprovadas aí essa semana. E a primeira delas é a questão de um problema no orçamento, né, que a gente comentou aí semana passada, que o governo sentiu a água subindo e resolveu soltar dinheiro, né, cara? Soltou dinheiro para todo mundo, decidiu que ia dar parcelas únicas, né? Tipo uma bolsa, né, para todas as famílias e quase todos os cidadãos israelenses. Essa variava aí entre 2.500 e 750 shekels, né, para um cidadão como chama, solteiro, e 2.500 até 2.500 para família, né? Para famílias. Isso variando de acordo com o número de filhos e tudo mais. E essa polêmica continua essa semana, né, cara? Porque tem muita gente aí com milhões na conta ganhando dinheiro, né? E o governo não sabe direito a quem dá, a quem não dá. Houve críticas. Tem gente puxando aí os setores ultra-ortodoxos falando, por que a família com 8 pessoas tem que ganhar o mesmo que uma família de 3 pessoas? Né? E eles querem mais dinheiro para a família de 8 pessoas, levando em consideração que as famílias ultra-ortodoxas são muito maiores do que as famílias seculares. Queriam tirar dinheiro dos funcionários, não é tirar, né? Mas não dar o subsídio para funcionários públicos que ganham mais de 30 mil. Mas aí os funcionários públicos falaram, mas se todo mundo vai ganhar, por que eu não posso ganhar também? Falaram que isso era uma discriminação. E aí o governo também decidiu que pessoas que ou assalariados ou autônomos que ganham mais de 640 mil shekel por ano não vão receber o subsídio. Né? O cara recebe mais de 50 mil shekel por mês. Lembrando aí que o salário mínimo gira em torno de 5 mil shekel, tá? Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. O cara que ganha mais de 50 mil por mês, ou seja, mais de 10 salários mínimos, ele, teoricamente, a princípio, não vai poder ganhar o subsídio do governo. Coitadinho dele, né, João? Enfim, vamos organizar todo esse pensamento, porque aconteceu muita coisa na política em Israel e a maioria desses acontecimentos eles estão girando em torno da questão econômica. Tá? Então, mas a gente vai começar por uma questão que não é econômica, mas que é muito importante acontecendo nessa semana. No domingo dessa semana, né, aqui em Israel, domingo é dia útil, aconteceu o julgamento do Netanyahu, que é a primeira parte do julgamento do Netanyahu. O advogado do Netanyahu ele chegou no tribunal e ele fez um pedido à juíza. Ele disse o seguinte: a gente está numa situação terrível de disseminação da corona
o réu, ele é primeiro-ministro do país, a gente está vendo uma situação de incerteza, então a gente quer pedir um adiamento do julgamento por 6 meses. A gente já sabia que a posição da defesa do Netanyahu era uma posição de tentar ganhar tempo, o que a gente não sabia que a juíza ia concordar com isso, e a juíza concordou. Ela adiou o julgamento do Netanyahu para janeiro, ou seja, ele só começa em janeiro, mas com uma condição que ele vai ter 3 encontros por semana. Os depoimentos vão ser muito acelerados para recuperar todo esse tempo perdido, né? Assim a gente começou a semana, a gente esperando como é que ia ser o primeiro dia do Netanyahu, e ele fez o mesmo showzinho, chegou lá na frente da justiça, enfim, criticou o procurador-geral, o Mandelblit e tudo mais, e foi lá e fez o pedido para adiar o caso, e a juíza concordou. Então, os 3 casos pelos quais o Netanyahu está sendo julgado, eles estão aí, vão acontecer só em janeiro, segundo a determinação da juíza, né? Então, isso deixou o Netanyahu com um pouco mais de fôlego para poder trabalhar no que para ele é importante, hein? Só não me perguntem o que para ele é importante, porque, enfim, talvez a gente tenha discordâncias um com o outro aqui. E aí o que a gente viu depois desse dia foi que o Netanyahu ele precisa de algum jeito botar ordem na bagunça que é esse governo. A gente falou aqui várias vezes sobre a oposição interna que o Netanyahu tem dentro do governo por parte do Kahol Lavan, do Azul e Branco, né, e do Partido Trabalhista, que, enfim, na questão sobre a votação sobre impostos retroativos ou sobre perseguição de juízes, né, eles estão votando contra o governo, né, e contra o Likud, pelo menos, né, contra o partido do primeiro-ministro, o maior partido do governo. Então a gente já sabia que existia essa oposição interna. O que a gente está começando a ver agora é que existe uma oposição, está começando a surgir uma oposição interna às claras, não é nos bastidores, dentro do Likud. As pessoas do Likud estão discordando umas das outras. A primeira foi a Yifat Sassa Biton, que é a presidente da comissão da Corona, que tomou uma decisão contrária à decisão do governo. E depois, um pouco depois, essa semana, teve uma briga de muito baixo nível entre o chefe, o líder do governo na Knesset, Miki Zohar, e o ministro das Finanças, Israel Katz. Miki Zohar fez muitas críticas ao Israel Katz pela tomada de decisão do fechamento de restaurantes. E o Israel Katz disse que o Miki Zohar está fazendo essa crítica só porque ele tem um primo que é dono de um restaurante, ou seja, baixou o nível, e aí ficou um disse-me-disse, as pessoas tentando mudar o assunto, tentando botar panos quentes, e o Miki Zohar insistiu em falar, falou, bom, agora então eu vou deixar claro para vocês que aí os negócios obscuros da esposa do Israel Katz. Baixaria total, até agora ele não trouxe a público os casos da esposa do Israel Katz, até estou curioso para saber do que ele está falando. Também vou ficar curioso para saber porque ele não disse isso antes, né? Já que se é uma coisa ilegal ou imoral, a gente espera que se você não fala, você é cúmplice, né? Mas enfim, e aí de repente alguns outros parlamentares do Likud começaram a fazer críticas ao governo, a questão desse subsídio de até 3.000 shekel que as famílias podem receber, dependendo da quantidade de filhos, que é para todo mundo. Quem aparece ali no meio da bagunça? Ele mesmo, Guidon Sar, o principal opositor do Netanyahu, o número 4 do partido que não recebeu nenhum ministério, exatamente por ser o opositor do Netanyahu. Ele está ali criticando o governo, sem falar o nome do primeiro-ministro, mas está se aproveitando da situação. Ele está vendo que o próprio partido está começando a entrar em crise um com o outro. Ninguém se arrisca muito a criticar o Netanyahu, mas as pessoas não estão tendo nenhum problema de implodir a paz interna que imperava no Likud, aparentemente. Então, essa oposição dentro do governo emana, obviamente, dessa crise econômica gigante, que é uma situação também de saúde pública, mas acho que o que preocupa o Likud principalmente é a crise econômica, uma situação que o Netanyahu não tinha enfrentado até agora. Ele, durante os últimos 11 anos, viu um momento de estabilidade da economia. Alguns dizem que é por mérito dele, outros dizem que ele só controlou, ele só administrou o crescimento econômico, até porque existem muitas críticas em relação ao aumento do custo de vida e ao aumento da desigualdade e o empobrecimento de parte da população nos últimos 10, 11 anos. Enfim, mas até então, ainda assim, o desemprego era muito baixo, né? As reclamações pareciam supérfluas, porque muito pouca gente realmente, pelo menos das populações não ultra-ortodoxas e não árabes, especialmente os beduínos, apareciam com problemas financeiros ou que são consequências de problemas financeiros como fome, né? Diariamente, e quando apareciam, é sempre a mesma resposta: bom, são os árabes, bom, são os ultra-ortodoxos, né? São uma parcela pequena da população, em geral está bem para todo mundo, os ortodoxos eles estão mal porque não querem trabalhar,
os árabes porque não participam da sociedade da maneira correta, né, no que também, enfim, rejeitam a participação numa sociedade ocidental, aos estudos acadêmicos e inserção na sociedade. Enfim, esse é o argumento que a gente escuta ou não escuta, mas sabe que as pessoas pensam. Mas, de repente, a linha desceu mais, o número de desempregados subiu de 3,4% para 21% da população, empobrecimento muito grande, inclusive do público askenazita, né, que é público de origem ocidental da Europa, de classe média, né, essas pessoas também estão empobrecendo. A crise econômica está batendo na porta da base do Likud, que é principalmente o público sefaradita, né, de origem oriental, que é eleitor do Likud desde muitos anos, desde os anos 70 pelo menos, gente que trabalha com comércio de alimentos, gente que uma parcela um pouco mais pobre da população em comparação com os askenazitas, e quando esse negócio começou a pegar e as pessoas começaram a fazer críticas públicas ao Netanyahu e ao governo, e aparecer nos programas de televisão, né, detonando às vezes alguns ministros, o próprio primeiro-ministro, aí o negócio esquentou, aí o Likud mesmo virou um caldeirão, né? E o Netanyahu anunciou aquelas ajudas financeiras, aumento do seguro-desemprego, que a Previdência Social ainda não confirmou que essa decisão foi tomada, eles ainda não receberam nenhuma mensagem oficial, já tem mais de 2 semanas que o Netanyahu tinha dito que ia aumentar o seguro-desemprego até junho de 2021, e essa ajuda que ia ser dada de até 3 mil shekel, né, de entre 750 e 3 mil shekel para pessoas /famílias, que a gente comentou na semana passada, também está em xeque por causa das críticas, das grandes críticas que apareceram. Por que as pessoas com dinheiro têm que receber essa ajuda? Por que essa ajuda é tão pequena, já que ela não resolve nada? Por que esse dinheiro não vai para os autônomos e para os pequenos empresários? Por que se toma esse tipo de decisão? E aí o Netanyahu ele teve que sentar com o Gantz, que foi um dos opositores desse projeto, para ver como é que o governo está em sintonia, né? O vice-primeiro-ministro, que vai substituir o primeiro-ministro daqui a pouquinho, não estava nem sabendo dessa decisão quando ela foi tomada, então ele critica em público e agora eles sentaram para resolver isso. Não chegou a uma conclusão ainda sobre o que vão fazer com isso. Alguma coisa vai ser dada, mas a gente não sabe quanto, nem como, nem para quem. Enfim, e aí, no meio de toda essa indecisão do governo polvorosa, as pessoas se lembraram que até o final de agosto, menos 40 dias, o governo precisa aprovar o orçamento anual. E aí a gente tem uma questão muito sensível, que precisa de uma mini explicação. O orçamento ele tem que ser aprovado anualmente pelo governo. É verdade que há 2 anos o governo decidiu que o orçamento tem que ser, agora ele é bienal, né? Ele não é mais anual, ele é bienal. Se aprova um orçamento de 2 anos. Enfim, então o orçamento um orçamento que tem que ser aprovado. Caso o orçamento não seja apresentado pelo governo, o orçamento do Estado, obviamente, dos gastos públicos, para o ano seguinte, né? Ou caso ele não seja aprovado, ou caso ele não seja apresentado, imediatamente após a data estipulada que ele deve ser levado à votação, são convocadas novas eleições. Então o governo ele é obrigado a aprovar o orçamento. Antigamente era anual. Agora a gente está falando do orçamento de 2020, que não foi apresentado até agora, porque o ano começou com eleições, se você não lembra, lá para março teve eleições, então até agora não foi apresentado o orçamento de 2020. No acordo de coalizão, o Netanyahu e o Gantz, eles firmaram que, independente das propostas para que o orçamento volte a ser anual, que é aparentemente mais correto, para 2020 e 2021 ia ser apresentado um orçamento bienal, porque 2020, até que o novo Ministério das Finanças pudesse sentar, ver, o governo pudesse examinar as contas, entender o que está acontecendo e tudo mais, já ia ter passado metade do ano, mais da metade, inclusive. Então não faz sentido você aprovar um orçamento anual que vai durar tão pouco tempo. Então eles acordaram, está lá escrito no acordo de coalizão, é assinado pelos dois, que o orçamento tinha que ser bienal. E o Netanyahu apareceu na semana passada dizendo que ele quer um orçamento anual, ele não quer um orçamento de 2 anos. Hein? E o Gantz ele falou, não, peraí, tá errado isso aí, a gente combinou outra coisa. E o Netanyahu está forçando a barra para o orçamento ser anual, e o Gantz quer um orçamento bienal, principalmente agora, que ele sabe que se ele vier assumir, né, de acordo com o acordo que eles fizeram, daqui a um espaço de 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses, o orçamento dele vai estar totalmente comprometido pela distribuição de dinheiro que o Netanyahu está dando agora, parte delas de maneira inconsequente, por causa da crise da corona. E o Gantz ele quer ser parte da decisão sobre o orçamento de quando ele for primeiro-ministro. Nada mais razoável, né? Principalmente se o caso está acordado no esquema, no acordo de coalizão que eles fizeram. Mas o Netanyahu está insistindo nisso. Enfim, eles estavam nesse impasse também. E aí,
enfim, como toda situação precisa de um gatilho, né, de um primeiro disparador, essa semana, dois deputados, um do Meretz, né, o Nitzan Horowitz, que é abertamente homossexual, e a Merav Michaeli, que é uma deputada do Partido Trabalhista, que não está fazendo parte do governo, ainda que seu partido esteja, apresentaram uma proposta para tornar ilegal a terapia de cura homossexual, cura gay, como se diz no Brasil. Aqui tem um nome um pouco mais bonitinho, Tipulé Amará, que é um tratamento de conversão, mas conversão no sentido de conversão de orientação sexual, né? Ou seja, eles querem transformar isso numa prática proibida, okay? Dizem que não tem nenhuma base científica, e realmente não tem, que a orientação sexual não é uma coisa que, enfim, o corpo acadêmico psicológico em consenso, né, ele se posiciona de maneira contrária a qualquer tentativa de mudança de orientação sexual, a tratamento disso, e eles apresentaram uma proposta para tornar proibido isso, com pena de prisão para quem fizer, inclusive para profissionais que apoiarem isso, né, para possíveis psicólogos ou outros charlatães que participarem desse tipo de tratamento. E aí levaram um monte de testemunhas de pessoas que se suicidaram depois de passar por isso, de pós-trauma, profissionais e tudo mais, levaram a votação para a Knesset. Existia um acordo do governo de votar contra essa proibição, né, porque por exigência dos partidos ultra-ortodoxos, e o Azul e Branco, já se dando conta de que o Netanyahu estava levando o governo ao fim, né, que estava levando com essa questão de fazer questão de aprovar um orçamento de um ano, eles decidiram que se é para quebrar tudo, então a gente vai quebrar sem sair mal com a parcela da população que vota na gente, okay? Que é tolerante com a população LGBT. Né? Então, o Azul e Branco informou algumas horas antes, a maior parte do governo, que eles votariam a favor da proposta de tornar proibido a terapia de cura gay. Então, vamos usar o termo em português que se popularizou, de cura gay. E aí o que aconteceu foi que parte grande dos parlamentares do Likud se abstiveram, porque também não queriam ficar mal na foto com parte dos eleitores. O Amir Ohana, que é o ministro da Segurança Interior, foi o único que votou a favor da proposta, ele também é homossexual. O Netanyahu não compareceu à votação em nenhuma das duas leituras, para não ter que dar seu voto. Também não queria queimar o filme com essa parcela da população. Foi gritaria na Knesset, a população do Haredi começou a gritar que o Azul e Branco está levando o fim do governo, que se for assim a gente não coopera mais com eles para nada, todas as votações que a gente combinou que ia votar junto com eles a gente não vai mais votar. Enfim, e aí começaram a anunciar o fim da coalizão. Só que a coalizão não vai terminar por causa da proposta da cura gay. A coalizão vai terminar por causa da questão do orçamento. Na verdade, a coalizão vai terminar porque ela está ingovernável, né? E a gente já sabia disso há um tempo. E ela vai terminar principalmente porque o Netanyahu conseguiu adiar as datas. Isso quem está dizendo não sou eu, são as fontes do jornalista Chaim Levinson do Haaretz, que não errou desde o ano passado, uma previsão que ele fez, ele não errou. E agora ele não está fazendo exatamente previsão, ele está dando uma informação que as fontes dele estão dizendo que o Netanyahu já tinha decidido ir para eleições, ele vai usar o orçamento como válvula de escape para isso, como a forma que ele tem para convocar eleições, e assim ele ia implodir o governo, já que ele conseguiu adiar, né, ele tomou a decisão, depois de conseguir adiar o julgamento dele para janeiro, porque ele sabe que daqui até janeiro vai chegar uma proposta para a Suprema Corte para que ele não possa executar o cargo de primeiro-ministro enquanto estiver respondendo efetivamente como réu na justiça, a ser decidida pela Suprema Corte, e ele quer que essa decisão ela seja politizada. Ele quer que ele seja o centro do debate e não especificamente o cargo de primeiro-ministro. Então, se essa votação ela for, se essa tomada de decisão ela chegar à Suprema Corte agora nos próximos meses, ela vai acontecer num desses dois contextos. Ou durante as eleições, quando ele vai poder fazer uso desse contexto para poder dizer que é perseguido politicamente, como ele fez das outras vezes com outros casos, que esse julgamento é um julgamento político, que não tem nada, que não tem corrupção nenhuma, que não tem nada, que tudo que eles querem é tirar ele do poder, ou, a situação número 2, que ele seja recém-eleito, né, que ele aposta que hoje ele ainda tem mais chance de ganhar do que talvez tenha daqui a um tempo, ele como recém-eleito, ele desmoraliza uma decisão dessas, porque não foi tomada antes. Agora que a população votou em mim, sabendo que eu podia ser primeiro-ministro, vocês vão lá e me tiram do cargo, né? Então ele tem pressa em que tenham eleições, as eleições seriam em novembro, por isso ele teria decidido forçar a barra com a questão do orçamento. Mas tem uma questão aí que a gente tem que levar em consideração. Se o governo cai enquanto Netanyahu estiver sendo primeiro-ministro, por responsabilidade dele, ou seja, porque ele não cumpriu
um acordo, ele é obrigado a ceder o lugar para o Gantz do dia que forem convocadas as eleições até o dia das eleições. E o Carola Lavano, o Azul e Branco, já disse que eles vão atrás disso. Eles vão cobrar isso se tiver eleições. Então, agora, esse acordo, como a gente já disse há várias edições de podcast anteriores, ele não tem validade legal. Ou seja, o Netanyahu, no fim das contas, ele pode chamar a decisão que ele quiser. Não tem validade legal. Ele fica feio para ele? Fica feio para ele, com certeza. Mas não tem validade legal. Enfim, e é nessa situação que a gente está. E hoje aparece o Rivlin, né, o presidente de Israel, pedindo ministros, por favor, não entrem nessa. Preparem o orçamento, levem a votação. A gente precisa de paz agora. Obviamente que ele não usou essa expressão. A gente precisa agora de uma situação de confiança no governo. O governo está tomando uma série de medidas polêmicas em relação ao contato com a corona. E ninguém vai obedecer essas medidas se o governo cair. Hein? Então, por favor, vocês sejam responsáveis. E aparece o senhor Miki Zohar, líder do governo no parlamento, dizendo, na boa cara de pau, que as eleições vão acontecer, se acontecer agora é por causa do azul e branco, que eles têm que decidir se eles vão querer um governo estável, uma coalizão que trabalha e um orçamento sério, ou não, ou se vão querer eleições. Só que ele só esqueceu de dizer que o problema do orçamento não está sendo colocado pelo azul e branco, está sendo colocado pelo Likud. O Likud é quem está rompendo com o acordo de coalizão. É a cara de pau, é a desinformação, ou as chamadas fake news, e a gente está realmente, aparentemente, próximo a ter novas eleições. Eu não bato o pé, eu não afirmo que vai ter novas eleições, porque o ambiente de tanta instabilidade política, de manifestações rolando soltas, o Marquinhos acho que vai comentar daqui a pouquinho sobre as manifestações, mas rolando soltas sem parar, muita violência policial, os manifestantes, na verdade, estão bem pacíficos. Enfim, e eu não sei, eu tenho muitas dúvidas se o Netanyahu ele realmente vai querer ir para eleições no momento que ele está agora. Pode ser que depois seja ainda pior, mas como ele não precisa tomar decisão hoje, talvez nas próximas 2-3 semanas alguma coisa aconteça. Eu acho difícil dizer que vão acontecer eleições agora, porque o momento é muito desfavorável para todo mundo que é parte do governo. Eu acho que você deu aí o panorama de como está confusa a situação aqui, né, cara? Enfim, vamos ver o que vem para frente. Foi o que você falou agora no final. Não dá para saber se vai ter ou não eleição, porque eu acho que ninguém quer o caos, né? Tá grande e eu acho que tem partidos que estão na coalizão que eles estão com medo de se tiver eleição eles vão sumir, né? Tem outros aí que se fortaleceram um pouco, enfim. Mas realmente eu acho que é um momento muito, muito complicado. A gente tem outras prioridades. Se fosse para ter eleição já era para ter tido antes, né? Mas enfim, não teve. Mas vai saber, né? A política israelense é muito doida e é difícil da gente fazer qualquer tipo de previsão. Bom, vamos falar então, João, dessa outra questão que você tocou agora no seu comentário sobre a violência policial, né? A gente tem visto aí uma série de manifestações, são manifestações quase que diariamente, várias vezes em frente à casa do primeiro-ministro do Bibi, né, em Jerusalém, outras também em Tel Aviv, né, na Praça Arabi, na Praça da Prefeitura de Tel Aviv, que é um ponto tradicional. E também ontem houve manifestação em frente à casa do Yuli Edelstein, né, do ministro da Saúde. Teve manifestação nessa semana também, houve manifestação saindo da casa do primeiro-ministro e chegou até o Knesset, né, o parlamento, onde houve a polêmica aí da menina que subiu na menorá, né, que tem ali em frente ao parlamento, na tradicional menorá, tem várias pessoas que vêm a Israel e tiram foto ali. A menina subiu na menorá e tirou a blusa, mostrou os seios, né, e foi um bafafá, né, tudo. Você tira o foco da manifestação e coloca numa coisa menor do que aconteceu. E o que a gente vê, o que chama muito a atenção, a gente comentou isso na semana passada também, é a violência policial, desmedida e descontrolada, né? O direito de se manifestar em Israel hoje, ele está sendo suprimido, porque a polícia vem batendo de frente. Eles determinam regras, né? Há regras aqui, tipo, você não pode fechar a rua com a manifestação, porque você vai atrapalhar o trânsito, vai atrapalhar o direito de ir e vir das outras pessoas. E quando os manifestantes vão para a rua, ainda mais numa manifestação que chega 2, 3, 4, 5 mil pessoas, é impossível você ficar na calçada, a polícia sai batendo o pau. E aí, João, como é que a gente lidar com essa violência policial, cara? Olha, isso na verdade, tá?
como a gente comentou na semana passada, ele é uma novidade quando se trata da população judaica em Israel, especialmente a população judaica ashkenazita, né? Eles não estão acostumados a apanhar em protesto, e os protestos aqui em Israel, eles são muito servis, né? Você marca a hora, a polícia permite ou não permite o protesto, ela diz aonde você pode ir, qual percurso você tem que fazer, você não pode sair disso, né? E tem hora para começar, tem hora para terminar. Assim funciona. E as pessoas obedecem essas diretrizes da polícia e em geral, né? É uma coisa que me causa um pouco de perplexidade. Como é que você vai fazer um protesto que é uma coisa super subversiva, né? Você está aí protestando contra o Estado, né? Obedecendo às regras do Estado, né? De maneira tão disciplinada e serviliente assim. É muito curioso como as coisas acontecem aqui em Israel. Obviamente que não são todas as parcelas da população que obedecem essas regras, né? Os árabes, os árabes israelenses, não estou falando dos palestinos, não, os árabes palestinos, óbvio, os árabes israelenses não obedecem essas regras, em geral. A população ultra-ortodoxa também não obedece, a gente está falando não sem uma razão de duas populações que têm muitas questões e muitos problemas de admitir esse Estado judeu por cima deles, parte da população ultra-ortodoxa que não reconhece uma autoridade por cima deles que não seja divina, né? E a população árabe israelense que também não reconhece o caráter judaico do Estado, esse Estado de Israel, e enfim, e obviamente que não vai obedecer. Mas o resto da população, em geral, obedece essas regras. A gente teve raras exceções nas manifestações de 2012, que não foram grandes como as de 2011. A gente teve mais desobediência civil e a gente também teve protestos da população etíope, israelense de origem etíope, também foram mais causando um pouco mais de desordem, o que é comum no mundo inteiro, menos aqui. Então aqui está proibido bloquear a rua, aqui está proibido às vezes gritar determinadas coisas, aqui está proibido você tomar percursos diferentes do que a polícia deixa, fazer manifestação no meio da semana, na hora que a polícia não quer que você faça, enfim, causar trânsito, tudo isso está proibido. Você pode fazer protesto, você não pode incomodar. E aí o protesto não serve para nada. Se não incomoda, ele não serve para nada. Né? Em 2011, quase 1 milhão de pessoas saíram para pedir justiça social e o resultado foi nada. Porque as pessoas foram lá todo sábado à noite para fazer manifestação, na hora que não incomodava ninguém. Não tinha unidade também, não tinha, enfim, tem outras várias razões pelas quais as demandas dessas manifestações foram muito, muito pouco significativas. Mas, enfim, o que está acontecendo esse ano é que as manifestações estão na frente da casa do primeiro-ministro, que a crise econômica está forte realmente, então a gente está voltando para a época que as manifestações não eram tão servis assim, né? Lá nos anos 60, nos anos 70, até os anos 70 as manifestações eram um pouquinho mais agressivas, não necessariamente violentas, algumas até eram, mas eram um pouco mais agressivas. E por quê? Porque a situação social do país era outra, e parece que ela está voltando a ser, por causa da crise da corona, e a gente está vendo que as pessoas estão saindo para se manifestar. Só que o ministro da Segurança Interior, o Amir Ohana, que é um servo obediente do Netanyahu e de certa maneira, criativo e eficaz, né, no que faz, lamentavelmente nesse caso, ele está reprimindo as manifestações com muita violência. E por que eu digo que é ele? Porque até ele ser o chefe da Segurança Interior, a polícia israelense nunca tinha agido assim com a população judaica israelense. Nunca tinha. Nunca tinha sido tão violenta, nunca tinha agredido do nada. A gente está vendo vários vídeos que estão aparecendo de policiais batendo em manifestantes sem o manifestante terem feito nada, de gente com o joelho no pescoço do manifestante, de gente algemando o manifestante no chão que não estava oferecendo resistência nenhuma, né? Manifestante deitando no chão para fazer desobediência civil, e em vez da polícia dialogar ou tentar fazer, enfim, estão indo para cima, metendo o joelho na barriga, levando preso. A última manifestação, se não me engano, foram 54 presos, né? Um negócio absurdo, gente que não fez nada sendo preso, gente que estava acampado na frente do primeiro-ministro, que era uma manifestação legal, tendo todos os equipamentos que eles levaram para poder ter alguma estrutura para poder acampar lá, sendo roubados deles, retirados à força, sem nenhuma justificativa legal. Enfim, essa é a novidade. Qual é a aposta dessas pessoas, aparentemente, né? Segundo o Gabriel Paciornik, nosso colega aqui do Conexão, eles querem sangue para mostrar para a população que esse é o governo Netanyahu, enfim, eles estão querendo mostrar, na verdade, que eles estão sofrendo. Então, a polícia proibiu a manifestação na frente da casa do primeiro-ministro, eles marcaram a manifestação lá, eles não estão reagindo, inclusive tem um movimento lá de amor gratuito, né, que está lá fazendo dancinha, e dizendo para o policial que eles são nossos irmãos, né? Enquanto isso o policial está batendo neles, mas tudo bem. Enfim, mas a ideia é mostrar, nós somos pacíficos, eles são os violentos, olha só como é que o Netanyahu trata a população no país. Mas, olha, eu acho que essas cenas estão aparecendo na mídia, mas eu duvido muito da eficácia delas.
porque ainda é uma manifestação organizada pela classe média intelectualizada, branca, especificamente de Tel Aviv, que não sensibiliza o resto da população, que são em especial os eleitores do Netanyahu. Então alguma coisa aí tem que mudar para essas manifestações acontecer, para elas resultarem em alguma coisa. O que tem que mudar? Aí eu deixo essa pergunta para vocês. Mas eu sou cético em relação ao papel isolado das manifestações que estão acontecendo na frente da casa do primeiro-ministro e em Tel Aviv. Por outro lado, as manifestações que são realmente significativas são as declarações públicas de eleitores de Netanyahu na televisão, mostrando sofrimento, né, nas redes sociais, dizendo que não pode, assim, enfim, acho que são mais genuínas de eleitores de Netanyahu que não precisam ir para a rua para mostrar descontentamento e para contagiar para contagiar a própria parcela da população. Essas manifestações, eu acho que elas podem resultar numa mudança de tendência do eleitorado, mas ainda está cedo para dizer qualquer coisa. Hoje por hoje, as últimas pesquisas mostram para a gente que, apesar de ter caído muito, de ter perdido muita vantagem, o Netanyahu ainda seria vencedor nas eleições, em supostas eleições que acontecessem no dia de hoje. Vamos esperar para ver. Eu acho que o ambiente ele é novo e com novidade, enfim, com contextos novos, a gente espera resultados novos também. Bom, complicado, né, cara? Essa violência aí, realmente, ver como é que tem sido tratada o direito de manifestar, né, aqui em Israel. Ou você fica em cima da calçada e não incomoda ninguém, ou, enfim, entra no pau com a polícia. Vamos ver como é que vai ser. Mas é que eu acho que dessa vez a diferença é a seguinte: em 2012 eu participei das manifestações e as pessoas não obedeciam à polícia. E a polícia estava lá tirando foto e investigou algumas pessoas e até levou algumas presas que eles julgaram que eram alguns dos organizadores das manifestações, que é uma postura um tanto quanto autoritária, mas não foi violenta fisicamente. A diferença é que as manifestações são violentas. E para mim tem uma ordem aí dizendo acaba com isso rápido. Não deixa que isso contagie as outras pessoas. Então, acho que tem uma mudança de orientação aí, e isso enfim, essa é a novidade e isso é perigoso. É extremamente perigoso, né? Porque vamos ver se a população. A questão ou pode ser uma aposta, né? Ou a população vai falar, olha lá, as manifestações estão muito violentas e não vão, ou os manifestantes vão começar a agir com violência também, né? Porque também, no momento em que os manifestantes começam a agir com violência, você consegue também fragmentar, você deslegitima a manifestação e você fragmenta todo o movimento, né? Então pode ser essa a estratégia aí do Amir Ohana e do governo, né, do Likud, você deslegitimar o movimento porque você incita a violência por parte da polícia, os manifestantes passam a agir com violência, bem que até agora a gente tem visto uma resistência pacífica, né, que tem chamado muita atenção. Essa semana, inclusive, teve uma foto que ela saiu em várias mídias, né, em Jerusalém, na Rehov Yafo, né, na rua Yafo, que é onde, para quem conhece Jerusalém, é onde passa o trem bem no centro da cidade, né, onde passa aquele trem de superfície, e a rua começa, vamos dizer que ela começa lá na rodoviária de Jerusalém, e ela vai até a Cidade Velha, e passando pelo Shuk, né, pela feira, Marcané Yehuda, enfim, passa pelo centro de Jerusalém. E teve uma foto mostrando a polícia com aquele caminhão de água, né, de jato d'água, querendo tirar os manifestantes, e um manifestante agachado, né, de joelho, na mesma posição que as pessoas ficaram nos Estados Unidos depois da morte do George Floyd. Com o joelho, né, em cima de um joelho, e ele com a bandeira de Israel na mão, né, mostrando, eu estou aqui resistindo pacificamente com a bandeira do meu país, porque eu sou um patriota, e o governo, a polícia e o governo, porque a polícia ela está a mando do governo, estão aqui querendo me tirar e cercear o meu direito de protestar pacificamente nessa confusão aí que o país está metido. Acho que tem muita emoção aí pela frente, cara. Tem muita emoção. Se a gente tiver eleição aí no período próximo, vão ser eleições bem, bem agitadas, cara, porque eu acho que o povo vai continuar na rua, pelo menos é esse o sentimento. Se as coisas o governo até agora continua imóvel, né? Não consegue sair, tá
atolado, sem saber para onde ir, tanto na questão econômica quanto na questão de saúde pública, e a população também, né? Porque a gente tem mais de 1 milhão de desempregados, se bem que esse é um dado interessante também que a gente não comentou, né, em outros episódios, que enquanto você tem várias instituições, né, não públicas, né, mas enfim, que falam sobre o número de desempregados e chegando aí a 20% da população ativa, né, o governo e o seu, vamos dizer, o IBGE, né, o Centro de Estatística, dizem que chega somente a 14%, né, muito menor do que o que realmente tem. As pessoas estão com dificuldade de ter seu salário, de trabalhar, tem muito negócio fechando, e a manifestação, que ela é legítima, né? Ela não é só um direito, ela é legítima em função de toda a realidade que a gente está vivendo aqui, tem sido cerceada aí com violência por parte desse governo chamado aí de democrático. Mas é isso. Vamos ver. Agora eu sei que agora que eu estou descoronado, a minha presença vai ser... eu vou estar presente aí nessas próximas manifestações, agora com a cabeça tranquila. E é isso aí, João. Acrescenta, fala aí, cara. Cuida do teu pescoço aí, a cabeça tá tranquila. Pois é, né? Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro, mandar um abraço ao João, que realmente fez um desafio muito interessante, ver quais os caminhos que o João percorreu, quais as coisas que o João fez, que realmente ele fez ou não fez, ou poderia ter sido, ou de repente não foi exatamente aquilo. Então agradecer a deferência. Liga principal do basquete masculino israelense chegando ao seu final no próximo domingo. Domingo agora, teremos os 2 jogos das semifinais. Hapoel Jerusalém contra o Rishon LeZion e o Maccabi Tel Aviv contra o Galil Gilboa. A curiosidade deste Final Four, desta semifinal, cada equipe que vencer passa para o jogo único da final. A curiosidade é que todas as equipes que participam desta semifinal, ou destas semifinais, são equipes que já conquistaram pelo menos uma vez o campeonato israelense. O Galil Gilboa conquistou na temporada de 2010 e o Rishon LeZion em 2016. Então esta é a curiosidade. O Hapoel Jerusalém conquistou já 3 vezes e o Maccabi Tel Aviv mais de 50 vezes. Então, esta é a curiosidade. Não há favoritos. Alguém poderia me dizer, não, o Hapoel Jerusalém e o Maccabi Tel Aviv, pelo retrospecto, pelo investimento, pelo grupo de jogadores, tem favoritismo, mas é um jogo só. O Maccabi Tel Aviv, por exemplo, teve dificuldades para passar pelo Hapoel Tel Aviv, o tradicional rival, tendo superioridade, mas teve dificuldades, perdeu o primeiro jogo, foi ganhar o segundo pela diferença de pontos. Então, está tudo em aberto neste desafio, e vamos aguardar. Um grande abraço. É isso, cara. Episódio aí bem com muita coisa, né, cara? Não tá chato, né, João? Não tá chato, isso a gente pode dizer, né? Não, de jeito nenhum. Não tá chato. Beleza, cara. Vamos ficando por aqui, então. A gente volta aí na semana que vem, ou se pintar alguma coisa... como é que chama isso? Né? Última hora, uma notícia aí extraordinária. A gente aparece. Queria aproveitar um espaço aqui no finalzinho do programa para dizer, bom, o comentário que o Nelsinho fez na semana passada aí, o Arthur Cooperman, amigo aí, mandou uma mensagem dizendo que o Nelsinho tinha razão. Olha, ele tem razão sobre o que é joelho italiano no Rio e em Niterói, Nelsinho que é gaúcho, para quem não sabe. Mas eu nunca fui muito fã disso, não. Mas enfim, deu ponto para o Arthur aí. Queria agradecer os elogios do Daniel Heinson também, para o podcast, que entrou em contato com a gente. E eu queria dizer para vocês, ele chamou a atenção da gente, olha só, se você escuta pelo SoundCloud, você pode escutar também por todas as plataformas de podcast, tá? Pelo Google Podcast, pelo iTunes, pelo Spotify. Tem em qualquer plataforma das principais, está em todas, tá? Não precisa, pode baixar, escutar no celular tranquilo. Não precisa escutar pelo SoundCloud, não. O SoundCloud é por onde a gente sobe o podcast para as outras plataformas, é uma ferramenta. Também pode escutar pelo SoundCloud se quiser, não tem nenhum problema. E fazer um comentário aqui, o Eduardo Ravê me procurou a gente
para comentar sobre a crítica que a gente fez sobre o programa do Netanyahu para distribuição de verba, e ele disse que, na verdade, é muito difícil, ele como economista, né, disse que ele andou estudando essa temática da renda básica universal e como é que você distribui verba, riqueza. Ele disse que é muito difícil fazer essa distribuição excluindo algumas pessoas, porque isso é uma questão burocrática muito complicada, você demora muito tempo para descobrir quem são as pessoas que não tem que receber, né? E aí você acaba perdendo muito tempo e essa ajuda acaba chegando tarde demais para algumas pessoas, e que também se você tira o quê? Você tira os 1% mais ricos, ou os 10% mais ricos, né? Quanto dinheiro mais as pessoas vão receber? Mais 200 shekels, mais 250 shekels, isso é tão relevante assim? Então ele disse que, na verdade, ele não se opõe totalmente a essa ideia, ele diz que se você quer fazer uma distribuição para a população, muitas vezes você tem que dar para as pessoas mais ricas também, e disse que o que transforma o governo em neoliberal, o que de fato não é dar esse dinheiro para todo mundo, e sim não contemplar, não dar mais, né, para as pessoas que realmente precisam. Enfim, fica essa discussão em aberto aí, mas eu agradeço os comentários, contribui para o nosso debate aí, valeu, Eduardo. Enfim, se você quiser mandar um comentário também, se quiser mandar qualquer coisa, pode procurar a gente pelo Twitter, pelo Facebook, por qualquer rede social que o Conexão Israel estiver presente. Também pode mandar um e-mail para contato@conexãoisrael.org. Lá a gente vai ler e vai responder para você, e pode ser que a gente traga aqui o seu comentário para o próprio podcast. Então é isso, pessoal. Ajudem a divulgar aí, e um abraço para todo mundo. Boa semana. Beleza, então a gente fica por aqui. Um abração, João, um abração, ouvintes, e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.